Desde sua promulgação em 2014, o Marco Civil da Internet tem sido fundamental na regulamentação e proteção dos direitos dos cidadãos no ambiente digital. Em um mundo cada vez mais conectado, suas diretrizes têm sido essenciais para garantir a liberdade de expressão, a privacidade dos usuários e a neutralidade da rede. No entanto, sua implementação e interpretação continuam a desafiar governos, empresas e sociedade civil. Neste programa, vamos explorar a importância do Marco Civil da Internet e os desafios que enfrentamos para mantê-lo relevante e eficaz em um cenário digital em constante evolução. Aqui a gente está agora com o nosso querido advogado, especialista em direito criminal e digital, não é isso, Luiz? Prazer, muito obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui. Eu vou pedir para você começar explicando para a gente um pouco quais são os principais pontos estabelecidos nesse Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet comemorou 10 anos em vigor em nosso país. Quando da sua entrada em vigor, ele foi muito festejado. À época, realmente parecia uma lei excelente. 10 anos se passaram e a gente percebeu que ela foi excelente à época. As coisas mudaram e a gente precisa de leis nesta área dos crimes cibernéticos, do direito digital, que primeiro sejam atemporais, que segundo, sejam de fato proteção ao usuário e não às plataformas, e que elas tragam celeridade, não burocracia. Depois de 10 anos, a lição que fica foi que uma parte do Marco Civil da Internet ainda é festejada, com realmente direitos e deveres dos usuários, neutralidade da rede, proteção à privacidade, proteção à liberdade de expressão na internet, algumas premissas básicas que foram reprisadas da Constituição Federal. Mas alguns artigos, especificamente, incomodam muito. E aí a resposta seria que, quando o Marco Civil da Internet foi começar a ser aplicado nas investigações, principalmente as criminais, nós vimos que ela poderia estar produzindo impunidade. Primeiro artigo que eu gostaria de trazer para o nosso debate aqui. Ele traz um prazo de armazenamento de IP. Então qualquer um hoje comete crime na internet por uma plataforma, seja onde for dentro da Surface Web, da internet navegável, ele é rastreado, ele é rastreável. Isso é por um IP, um número de IP. Que é a porta lógica. Que é o Internet Protocol, e para a gente unificar o acesso, a gente usa a porta lógica do IP. São dados complementares. O IP, ele precisa ser armazenado por um tempo. Só que até 2014, antes da entrada em vigor do Marco Civil, não se sabia qual era um tempo que deveria ser armazenado. Então a gente podia ter uma investigação criminal que solicitava-se o IP a uma plataforma de aplicação de internet e ela poderia responder, já apaguei. Porque eu não sei qual é o prazo que eu preciso armazenar. E antes de 2014, a quebra de sigilo era pior ainda, porque como é que um juiz vai entender que a plataforma tinha a obrigação de fornecer registro se não existe lei para isso? Aí, lógico, os juízes tem que identificar, enfim, só que qual que é o prazo para guardar os registros, né? Então, assim, já faz um ano que a pessoa esperou um ano para processar e a plataforma, não, mas eu já descartei os dados. Como é que o juiz vai dar uma multa na plataforma se não existe uma lei que dá uma obrigação para ela de guardar o registro, ou que dá 6 meses, um ano, enfim? A importância do Marco Civil da Internet consiste justamente nisso, que antigamente era do entendimento do juiz. Cada juiz entendia de um jeito, era uma insegurança jurídica enorme, dependia do juiz que ia cair, o entendimento que ele ia ter. Então, quebrar um sigilo antigamente era difícil, muito mais, porque além da burocracia, você tinha a insegurança jurídica. Aí a plataforma ia brigar, porque ela ia brigar que ela não tem a obrigação legal de fornecer os registros, ou que o tempo que o juiz estava exigindo, um ano, por exemplo, era muito. Então, eu acho que o Marco Civil ele veio para... A importância dele é essa, né, de realmente sistematizar tudo isso. Mas as plataformas não colaboram com a autoridade policial.
E aí, a público, talvez elas vão dizer, claro que nós colaboramos, nós temos aqui um programa de parceria com a polícia, etc. O Marco Civil, vamos voltar à lei, o Marco Civil, no seu artigo 10, parágrafo 1º, mudou isso também. Porque até 2014, o delegado da autoridade policial, diante de um crime, de uma instauração de inquérito policial em sua delegacia, poderia oficiar a plataforma dizendo, me mande os dados daquele usuário. O que fez o Marco Civil da internet? Ou seja, o legislador, motivado por uma grande influência dessas big techs, ele mudou isso. Ele disse que, desde 2014, só quebrava dados de identificação de usuário o magistrado. Com relação à quebra de sigilo, ela é muito burocrática. A quebra de sigilo está no Marco Civil da Internet, no artigo 22, ou seja, ela diz, né, a legislação diz ali nesse artigo, que quem tem quem sofre um ato ilícito, seja civil ou penal, né, pode acionar as plataformas para obter os registros de conexão, certo? Então é lá que está, nesse artigo está disposto, está prevista essa quebra de sigilo. Só que é um procedimento extremamente burocrático, um procedimento judicial muito burocrático. Então a gente ingressa com o pedido, primeiro a gente precisa provar. Tudo bem ser burocrático nesse momento, porque também a gente não pode quebrar o sigilo de qualquer pessoa. Então eu preciso comprovar para o juiz ali de plano, de pronto, que há um ilícito. A partir dessa prova o juiz vai ter que despachar, vai ter que dar uma decisão determinando ou não a quebra de sigilo, né? Assim que o juiz determina a quebra de sigilo, tem que ser feito um ofício para o Twitter, aí vai o ofício para o Twitter, aí volta o ofício do Twitter, aí depois a gente tem que fazer um novo processo contra a operadora, aí vai o ofício para a operadora, volta o ofício para a operadora. Então aí a gente fica nessa de vai ofício, volta ofício, faz ofício, vai ofício, volta ofício, responde ofício, faz um novo ofício. E aí vai, de repente a gente tem um cliente que é vítima de um crime e ele só vai conseguir identificar o criminoso, de fato, dali 1 ano e meio, ou até mais, dependendo do estado que a pessoa está, porque cada justiça de estado é diferente, tem uns que são mais rápidos, outros mais lentos. Então, é de uma burocracia enorme, né? Então, é fácil quebrar um sigilo no sentido de que não é um processo assim que tem muita discussão, a rede geralmente colabora dependendo do caso, não há um litígio ali em que a rede de repente vai se opor e vai dizer que não vai identificar, então nesse sentido não é um processo que encontra uma certa resistência, só que ele é muito burocrático, né, nessa questão de vai ofício e volta ofício. A investigação por si só, ela já é complexa, porque você está investigando um crime num outro ambiente. Então, você tem que preparar, né, enfim, todos esses policiais civis para poderem ingressar nesse universo, que não é igual, vamos dizer, né, ao crime real. Muitas pessoas se escondem através, né, de um IP, de um nick, de informações falsas, o que já dá um trabalho enorme para a própria autoridade policial. E o que ele está fazendo? Porque, de novo, se você precisa, veja só, aconteceu aqui um crime, né? Então, nós precisamos de informação dessas câmeras de segurança que estão na rua. O policial vai lá e pede. Perfeito. Eu preciso dessas imagens para fazer parte, né, da minha investigação, do meu inquérito, para saber se realmente essa pessoa entrou nessa residência, se era ele, se essa câmera conseguiu pegar alguma imagem, nem que seja parcial. Uhum. E aí, uma investigação no mundo real, ela anda de uma forma. Aí no mundo digital, ela está andando de outra forma, porque cada vez que a gente burocratiza isso, é mais demorado. O nosso judiciário, e você pode me corrigir se eu estiver errada, ele já está atolado. Atolado de burocracia, atolado de documentos. Aí você vai ter que pedir mais um documento. Muitas vezes o juiz vai olhar aquele documento, precisa de uma explicação, porque, né, os nossos juízes também não são especialistas nessa área digital, para saber se aquilo vai sair ou não. Só que a quantidade de crimes no universo digital não é que ela duplicou, triplicou, ela cresceu de forma exponencial e ficou tão fácil para o criminoso, porque ele encontrou tantas brechas pela
pela própria morosidade, impunidade, burocracia, que ele deixou o mundo real e falou, opa, vamos atuar aqui no mundo digital. Olha a quantidade de estelionato. Fraudes bancárias. Fraudes bancárias, olha a quantidade assim, e assim, é impensável que para cada uma dessas, você imagina, cada uma dessas pessoas que está aí vivendo esses horrores, né? Porque a dor da pessoa, ela é pessoal, né? Se é muito, é pouco, é o direito pessoal de cada um. E aí o juiz vai ter que decidir para cada uma dessas necessidades referentes às investigações. É o que você falou rapidamente. O delegado pede a quebra, a plataforma colabora. Agora, sabe, é tão mesquinho tudo isso, a gente olha, é muito mesquinho, é muito triste. A plataforma tinha que ser a primeira, falou, eu quero colaborar. É importante essa colaboração. Porque sabe o que fica na minha cabeça conversando com você? E eu já venho pensando muito sobre isso. Ela é quase que partícipe. Porque ela está vendo um crime acontecer, A omissão absoluta. não faz absolutamente nada, o sofrimento de centenas de milhares de pessoas. Mas assim, porque é duro, é triste tudo isso. E você criar uma empresa, eu só tenho uma coisa a dizer, que nós não temos o Vale do Silício. Ali é o Vale do Ilícito, né? E complementando essa história, eu tive caso que, mesmo o Marco Civil alterando essa situação, então briga-se a ordem judicial, nós conseguimos a decisão judicial. E a plataforma prefere, em alguns casos, pagar a multa diária, que pode custar R$1.000 por dia, a conceder dados. A ponto de um dia, olha que loucura, eu recebi uma ligação do jurídico dessa Big Tech dizendo quanto o seu cliente quer para a gente não fornecer os dados. Ele prefere pagar e ofertou 10, 20 mil reais do que cumprir a lei, do que apresentar os dados. Sabe por quê? Por quê? Porque isso gera precedente e eles não querem. O precedente é perigoso, porque se ele apresentar uma vez esses dados, metadados, e como a gente conhece, a gente não solicita só o número de IP, a gente cita o número de IP, a porta lógica, os metadados, a cadeia dos dados de acordo com a LGPD, que é uma lei nova, e se ele abrir esse precedente, para eles vão ter que fazer isso em todos os casos que tiverem decisões judiciais nesse sentido. E isso é ruim. Para a plataforma, para a justiça é ótimo, porque é mais informação sobre um criminoso, mas para a plataforma pode ser ruim. E você acha que tudo isso, é uma pergunta bastante pessoal, é só para não investirem na área de segurança dessas empresas, no sentido de eu vou precisar colocar mais pessoas para trabalharem? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, nessas automações de tecnologia, não é uma coisa tão complexa. Na verdade, eles criam ferramentas fabulosas, né? Eles têm os melhores trabalhando dentro dessas empresas. Então, assim, olha, nós precisamos fornecer isso aqui. Então, sei lá, a autoridade policial do Brasil pediu isso, então temos que fornecer isso, isso, isso. Aqui dos Estados Unidos pediu isso, isso. Não seria mais fácil colaborar ou é algo mais do que só financeiro? Eu entendo que financeiro talvez esteja na conta, mas não é tão importante. A meu ver, o debate hoje é de responsabilidade. Se eles abrem precedente, eles derrubam a narrativa que hoje sustenta, com base inclusive na lei, artigo 19 do Marco Civil da Internet, e 21 inclusive, sobre responsabilidade. Hoje a plataforma ela está no melhor lugar dos mundos no Brasil. Por quê? Porque ela tem os usuários, permite a publicação, sustenta aquele conteúdo, hospeda em seus servidores aquele conteúdo, mas não tem responsabilidade nenhuma sobre o que ali está sendo hospedado. Isso é muito bom para eles. Elisa Mendes, também conhecida como Elisa no Japão, influenciadora e empreendedora que cativou milhares de seguidores durante seu tempo de 25 anos no Japão, enfrenta um desafio perturbador em seu retorno ao Brasil. Ela revela em entrevista as sérias ameaças e transtornos causados por um stalker. A perseguição alcançou níveis alarmantes e Elisa se tornou vítima também da empresa Meta, que bloqueou a sua conta e não a do agressor. Eu fui e tranquei o meu Instagram, eu deixei ele privado.
E eu disse que todo mundo que estava sem foto no meu Instagram, eu ia excluir. Pessoas que tivessem 0 seguidores, eu ia bloquear, porque eu não sabia quem era. Então, eu bloqueei, né? Deixei o meu Instagram privado. E eu comecei a revisar as pessoas que estavam pedindo para me seguir. Como eu sou influência digital, então ainda tem muitos vídeos meus circulando pela internet, então pessoas que se identificam comigo e querem me seguir. Aí quando foi um dia, eu lá, olhando as notificações, recebi a notificação de uma suposta Elisa no Japão, que era um dos perfis fakes. As imagens que tinha naquele período, eu já estou nervosa, eu estou tremendo, eram chocantes. Eram de corpos mutilados, porque acho que a pessoa fez isso justamente para mim ver o perfil, né? Porque eu estava selecionando a dedo quem ia me seguir. E esse perfil fake pediu para me seguir. E quando eu fui ver, falei, Elisa no Japão, eu sou única, pô. Como assim tem outra, né? Quando eu entrei no perfil, gente, eram corpos mutilados, corpos com cabeça esmagada. E eles pegavam, faziam montagem, pegava foto das minhas filhas e colocava ali, e no título daquelas fotos era a sua filha é a próxima. Uma ameaça de morte para suas filhas. Isso. Aí eu fiquei chocada, eu fiquei desesperada no dia. Aí eu entrei na internet tremendo, nervosa, chorando. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda a denunciar esse perfil. Marquei o perfil, as minhas seguidoras, né, muito carinhosas, todo mundo tentando derrubar o perfil. Não sei porquê, né, o Meta não derrubou o perfil, a gente recebeu várias respostas do Meta dizendo que aquele perfil não feria as diretrizes da plataforma. Então o Marco Civil da internet, ele tira essa responsabilidade das plataformas. Então não há o que o usuário possa fazer em relação à indenização ou responsabilização civil. A única coisa que o Marco Civil, a única questão que o Marco Civil traz, que você pode de alguma forma responsabilizar a plataforma, é a responsabilização pela identificação do usuário. Então, a pessoa que está sendo vítima, seja de stalking ou de qualquer crime online, ela pode ingressar com um processo contra a plataforma, porque, veja, você está sendo perseguida por uma pessoa que você não sabe quem é. Muitas vezes atrás de um perfil fake, né, com uma foto que não é a pessoa de verdade, né, que não representa a pessoa de verdade. Então, a única responsabilização que de fato existe no Marco Civil da internet é a responsabilidade de identificar. Então, a pessoa ingressa com o processo contra a rede social, aí a rede social tem que, enfim, fornecer os registros de acesso, IPs, enfim, às vezes e-mail, telefone, se a pessoa tiver alguma coisa vinculada. E aí você, em posse desses dados, IP, etc., você leva para a operadora. Se for um IP da Vivo, IP da Claro, você tem que acionar a operadora para que ela te entregue o CPF do assinante da linha, o endereço, enfim, os dados do assinante, né, para que você possa entrar com esse processo. Então, em suma, é isso. A única responsabilidade, de fato, da plataforma é identificar. Agora, com relação à responsabilidade do crime em si, de perseguição, não, ou de injúria, calúnia, seja qualquer crime, a plataforma não responde. Então, além de lucro, a responsabilidade seria um problema. Imagina eles tendo algum tipo de observação de responsabilidade civil ou penal. Imagina eles respondendo por crime de induzimento a suicídio por conteúdos que foram hospedados em sua plataforma, que o seu algoritmo permitiu a publicação e não ou baniu, que você recebeu centenas de denúncias e não fez nada com relação a isso, que você recebeu notificação extrajudicial, que você às vezes tem até ação judicial que ainda não teve a decisão mandando determinar a remoção e você nada fez. Aí custa caro. Então, a responsabilidade hoje é o que assusta as plataformas. Bem que todo o debate de lei em que se falou de responsabilidade, a plataforma imediatamente reagiu dizendo, isso aqui vai mudar a internet. Se isso for aprovado, eu saio do país. Eles chegaram a dizer, se esta lei for aprovada, nós iremos sair do país. E você acredita que eles vão sair? De jeito nenhum, não saíram em nenhum lugar do mundo. Eu também não acredito. A União Europeia tem uma lei super rigorosa de tratamento de dados, responsabilidade, e eles continuam atuando. É só desculpa para afastar o debate e não ter essa lei, porque se essa lei aqui vigorar, eles terão responsabilidade, que é mais do que justa, porque todo bônus tem ônus. É muito gostoso você se vender dizendo que você é uma Big Tech com 100 milhões de usuários. Mas o que você faz para impedir que 100 milhões de usuários cometam um crime na sua plataforma?
ou 10%. O algoritmo e os termos de uso, isso é interessante também, muitas vezes servem ao seu bel prazer. Então, muita gente é banida sem justificativa e a resposta da plataforma é, claro, eu apliquei os meus termos de uso que você aceitou quando aprovou seu ingresso na plataforma. Mas e o conteúdo criminoso? O conteúdo criminoso, o Marco Civil disse que eu não tenho responsabilidade até ter uma decisão judicial nesse sentido. A única exceção está no artigo 21, que é conteúdo de pornografia. Então, se tem pornografia, a plataforma funciona super bem. Pode ver, é difícil achar conteúdo pornográfico de menor em qualquer uma dessas redes sociais. E por quê? Porque o artigo 21 prevê responsabilidade. Aí funciona. Agora, se o artigo 19 não fosse tão benéfico às plataformas, talvez os canais de denúncia funcionassem melhor. Aí sim, interfere no lucro, interfere em responsabilidade. Então é uma conta muito grande que se fecha para que se mude as coisas. Agora, é muito mais fácil não mudar nada. Hoje está muito confortável. Então, só para a gente entender aqui, no Marco Civil da Internet, nós temos ali um artigo que responsabiliza as plataformas, mas esse artigo, ele só prevê a responsabilidade em relação à pornografia infantil, correto? São dois. O artigo 19 prevê responsabilidade da plataforma por conteúdo publicado pelo seu usuário a partir do descumprimento de decisão judicial específica. Então, o artigo 19 é a regra geral. Tem um conteúdo ilícito, um juiz mandou tirar, você não tirou, você é corresponsável junto com o autor. A exceção é o 21, falando que se foi pornografia, sexual, etc., com a notificação, não precisa de ordem judicial, a partir da notificação do representante legal ou da vítima, a plataforma precisa remover, senão ela é corresponsável. É a única exceção que não precisa de decisão judicial, mas ainda precisa da notificação. Tem que ser notificado. Exatamente. Senão ela... não tem responsabilidade. Que absurdo, né? Mas Isso já devia nascer dentro dela, claro, né? o algoritmo, o termo de uso já disse que não pode ter pornografia. E por que tem? Não demorou muito para essa pessoa, que eu não sei ainda quem é, criar um outro perfil. Criou um outro perfil com Elisa no Japão, com conteúdo infantil, não sei nem usar o termo direito, porque era como é que falam? Pornografia infantil. Pornografia infantil. Ele criou um outro perfil no Instagram com pornografia infantil. Pornografia. E a Meta fez o quê? Nada? Nada. Também não derrubou. E a gente pode citar. A gente tem o Discord, a gente tem o Telegram, a gente tem o Instagram. Estão abarrotados. O X. Aí tem outros que vão nascendo, né? Project Z agora. Me permita falar uma coisa do Telegram. Olha que interessante. A gente está falando tudo sobre leis, principalmente Marco Civil da Internet, vigorando no país e as plataformas usando o que lhe interessa, claro, só que algumas vão além do Discord ou Telegram, nem representantes tinham no país e a muito custo, muita gente fala de ativismo judicial, mas é graças ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que o Telegram cumpre decisão judicial. Porque se o Supremo não tivesse banido por um dia a atividade do Telegram no Brasil, ele nunca teria cumprido decisão judicial, porque era como ele agia para todo o judiciário brasileiro, simplesmente ignorar. Podia ser juiz de primeiro grau, podia ser o ministro do Supremo, a regra era ignore. E aí o ministro determinou a suspensão, no dia seguinte o presidente do Telegram disse, poxa, as decisões caíam aqui no e-mail errado. Essa foi a justificativa. Não, é brincadeira, né? Chega a tirar só. Então No essa é a conduta, essa história de não ter representação aqui para não cumprir decisão judicial, é a conduta que a gente observa dessas plataformas. Mas a gente pode citar outras plataformas que não têm representação legal no Brasil. O Grindr não tem. O Tinder não tem. O TikTok tem mais ou menos, porque o TikTok a gente usa uma empresa que paga os influencers. Olha que interessante. Eu no escritório a gente teve que achar uma empresa que era terceirizada, que remunerava os influenciadores aqui para fazer um mínimo de nexo para conseguir processar o TikTok também, porque senão TikTok não existe no Brasil. Mesmo tendo milhões de usuários. Eles ganham milhões de dólares, né, com os consumidores brasileiros, mas eles nos desrespeitam em todos os sentidos. Porque é o que você falou, o Marco Civil prevê que eles, pelo menos, precisam ter um representante legal. Ou, no mínimo, cumprir as decisões, porque ele não é obrigado
a ter o representante. Se ele tiver um canal de comunicação para receber a ordem judicial, está resolvido. Né? Mesmo que agora a LGPD tenha criado novas regras para representação. Uhum. Mas no mínimo, no caso mais absurdo, falar assim, essa plataforma está lá em outro país. Pelo menos você compra a decisão aqui se você tem usuários brasileiros e está disponível nas plataformas de download. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, aí a gente tem o nosso Código Penal, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o Estatuto do Idoso. O que vale mais? Vale mais o Marco Civil? Vale a LGPD? Vale o Estatuto? Vale o nosse Código Penal? O que vale? Não, a hierarquia das normas fala que a lei que vale mais é a Constituição Federal. Depois, as leis que são leis federais são todas exatamente na mesma proporção, elas têm a mesma validade. Em tese, elas deveriam ser complementares. Se há choque de conflito, você tem que revogar alguma lei, ou se há algum tipo de conflito com a Constituição, declara-se a inconstitucionalidade. Mas, para a internet, todas essas leis valem igual. A Constituição mais e as leis infraconstitucionais, que a gente chama, valem na mesma proporção, porque elas não são decretos, não são resoluções, são leis federais. E se para um adulto já é muito difícil lidar com essa questão de crimes, imagina para uma criança que se apavora, né? Claro. E ela não sabe nem o que fazer. Ela não quer contar para os pais, e se ela não conta, ela também não pode fazer nem, né? E é uma delegacia, ela só pode ir com o seu representante legal. É verdade. É tudo tão grave. A justificativa das plataformas, elas vão transferir responsabilidade. Elas vão dizer assim, eu tenho no meu termo de uso a proibição e eu faço uma checagem mínima para verificar se é menor. A responsabilidade é dos pais. É isso que acontece. Aí eu pergunto, hoje, com reconhecimento facial, com checagem de documentação, triangulação de dados, a plataforma podia fazer um pouquinho mais, porque eles vão dizer, responsabilidade dos pais, como os pais permitiram a criação desse perfil, a responsabilidade não é minha. E realmente tem esse conflito de responsabilidade. Mas, por exemplo, não é nem o que custa, mas qual seria o malefício da plataforma incluir mecanismos de validação de identidade, e não serve só para menor, não, serviria para todo mundo, porque se amanhã um indivíduo tem uma prisão decretada, muitos locais do mundo usam reconhecimento facial por câmeras de segurança para prender gente que tem um mandado de prisão. Amanhã, se a plataforma está fazendo checagem de documentação, poderia até auxiliar a polícia para encontrar, porque ele tem geolocalização, ele tem os dados daquele aparelho e daquele criminoso. Se cadastrou aqui no perfil falso esse indivíduo, que é esse rosto aqui, o nome é esse, tem mandado de prisão. Manda denúncia para a polícia, ajuda. Agora não, eles nem a informação querem, porque armazenar dados custa caro, quanto mais mecanismos eles criarem, maior é a responsabilidade. Por isso que eu acho que tudo isso resume em responsabilidade. Pensa assim, você tem uma casa aqui aberta, que entra quem quer, o pessoal consome droga, etc., só que a lei não te obriga a cuidar deles. Se você começa a cuidar de um, você tem que cuidar de todos. Então, enquanto você não cuida, a sua vida é boa. Para mim, essa analogia na plataforma é exatamente a mesma coisa. Então, enquanto a lei não exija cuidado, eu não vou cuidar. Vocês aqui vivem como vocês vivem na sociedade. Quem cuida da sociedade? O Estado. Então, o Estado, de alguma forma, cuida aqui. Só que quando o Estado quer cuidar com legislação, aí eles se rebelam, usam todo o poder econômico para colocar numa das páginas mais visualizadas do mundo, na home, veja como este PL vai atrapalhar a sua vida. Manipulando a informação, porque não colocou leia o PL e tome suas conclusões, ou se quer dar a sua opinião, que faça um editorial. Se ele é um mecanismo de plataforma como jornalista, que faça um editorial. Agora não. No caso do Telegram, a meu ver, feriu até a Lei Geral de Proteção de Dados, porque mandaram para todos os usuários a manifestação sobre o PL das fake news, com a opinião da plataforma diretamente no seu celular. Mas quem permitiu, em termo de uso, que eu aceitava receber opiniões políticas sobre PL do Telegram? Eu não aceitei esse termo de uso. E ele está me mandando. Então, esse debate hoje, que foi contaminado pela política, vai fazer com que, por um tempo, porque o PL perdeu força, as coisas permaneçam como estão. Nós temos hoje, no judiciário, um sistema chamado Bacenjude, que é um sistema vinculado ao Banco Central. Então, quando a gente tem alguém que está devendo dinheiro, né, o juiz dá um comando no sistema e bloqueia as contas bancárias do devedor, né, faz a penhora dos valores. E em segundos, ele dá o comando e bloqueia, ele faz a ordem judicial e bloqueia. Eu defendo que seja criado
um sistema parecido com esse para quebra de sigilo e remoção de conteúdo online. Como é que esse sistema se daria? Então, alguma legislação, né, uma lei que alterasse o Marco Civil da Internet que trouxesse uma obrigação para que as redes sociais mantivessem ali algum tipo de conexão com o Poder Judiciário através de um sistema, uma API, enfim, alguma interface de comunicação, e que o juiz, ao dar uma ordem, né, colocando ali uma URL, um perfil, esse sistema se comunicaria automaticamente com um sistema que só o juiz tem acesso, né? O sistema se comunicaria diretamente com a plataforma, os IPs seriam trazidos automaticamente para os autos, e esses IPs também seriam já levados para a operadora, tudo automático, tudo automatizado, e já viria o nome. A gente conseguiria fazer um processo desse de um ano e meio, né? Se a gente automatizasse, a gente conseguiria fazer isso em segundos, em uma semana, né? Então, só a sociedade tem a ganhar com isso, porque o número de crimes digitais só aumenta, né? Então, esse processo de identificação acaba atrapalhando, né, as pessoas que precisam, de fato, de ter ali uma decisão judicial. Então, eu acho que essa mudança no Marco Civil da Internet seria a que eu mais entendo como pertinente no momento, porque é possível fazer um sistema desse, né, não é uma coisa de outro mundo, e a gente teria quebra de sigilo e remoção, né, de conteúdo infringente, conteúdo ilícito, de forma muito mais rápida. Mas quando a gente pensa, vamos vir para o mundo real aqui. Aqui, vamos pegar o audiovisual. Digamos que nós criássemos aqui um episódio cheio de informações inverídicas, cheio de informações que possam, né, lesar uma determinada pessoa. O que isso vai acontecer? Automaticamente. E eu peguei esse episódio que a gente criou e coloquei isso aqui numa operadora, né, ou numa programadora, ou num streaming. O que vai acontecer? A pessoa que sofreu, né, esse determinado dano, ela vai entrar com uma ação, pedindo, né, todo tipo de reparação. E no mundo real, as operadoras e as programadoras respondem solidariamente. Perfeito. É isso aí. Eu criei. Ele deu visibilidade. Eu criei. Tá tudo certo. Você é a pessoa responsável. Mas aquela programadora distribuiu. Então, ela é solidária. É verdade. Por que isso no mundo virtual não acontece? E porque no mundo real já acontece. E ninguém discute isso. Não existe a possibilidade da gente discutir. Inclusive, até para frear, né, as pessoas a não, né, cometerem esse tipo, vamos dizer, de crime, de delito, de criar um determinado programa ou, enfim, né, um episódio de uma determinada série que vá destruir a reputação de uma outra pessoa com inverdades, com mentiras ou sem as devidas autorizações. Eu não posso pegar a sua imagem e sair usando ela sem ter a sua autorização. Se você não me autorizar, olha, Carla, eu te autorizo sim, você pode usar minha imagem para esse programa. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Você vem aqui e fala, Carla, eu não te autorizei, você pegou minha imagem. Tem que tirar. E não precisa nem ser um programa na área criminal. Eu peguei uma foto que você fez, você tem o direito, é sua, o direito patrimonial é seu, e estou usando e ganhando dinheiro em cima disso. O que vai acontecer? Você vem em cima de mim e fala, opa, um minutinho aí, não, essa foto é minha, o direito patrimonial dela é meu e você não pediu autorização ou você não está me pagando, enfim, o que quer que seja. No mundo real isso já acontece. E ninguém discute isso. Não, tá certo, tá errado. Por que no virtual pode qualquer... Então, no virtual não pode. O que é diferente do real para o virtual? No virtual eu posso cometer crimes, tá tudo certo. No real eu não posso. Isso, seu exemplo é perfeito, porque... Eu vi recentemente notícias de portais de imprensa sendo corresponsabilizados por entrevistas de alguém. Bem que toda vez tem disclaimer. Por exemplo, o grupo tal não se responsabiliza pela opinião, tal. Se você tem colunistas, sempre tem um disclaimer para mostrar que aquela não é a opinião do jornal da plataforma
e que se alguma forma, se tiver que responsabilizar alguém, que se responsabilize o autor, mas em muitos casos ambos são responsabilizados, quando não há o disclaimer, sem dúvida nenhuma. Então, quando não há entrevista, produção, você bem usou o exemplo, pois no streaming, ambos são corresponsabilizados solidariamente. E a plataforma faz exatamente a mesma coisa. Tira lucro da mesma forma, mas por alguma razão divina, conseguiram criar já uma cultura que isso vem trabalhada, muito bem trabalhada, inclusive no ambiente legislativo, para que se afaste a responsabilidade com as desculpas mais variadas, a dizer, a quantidade de produção de vídeos que eu subo é uma quantidade infinita, tal. Tudo bem, mas se você tem essa quantidade infinita de publicações, significa que você tem uma quantidade muito grande de usuários, significa que você fatura muito, significa... Então, o debate sobre o que é aplicado ao mundo real ou ao profissional, jornalista profissional, produtora profissional e tal, na internet não há. E isso, a explicação se dá com um poder muito grande dessas plataformas, com uma influência muito grande no legislativo. Fiz uma matéria recentemente na imprensa sobre uma plataforma que eles encontraram vídeos do indivíduo sendo mutilado. E está lá. E o algoritmo não pega o indivíduo sendo decapitado. Por que não? Não interessa ou realmente não pega? Porque se a plataforma trouxer uma resposta técnica e falar, olha, meu algoritmo não funciona. Então vamos criar formas de se inibir ou punir esses indivíduos que estão cometendo. Agora, a plataforma é muito boa para algumas coisas, por exemplo, voltando ao debate do PL, estudos da Universidade aqui do Rio de Janeiro, que quando você falava a favor do PL, seu engajamento era muito menor, propositalmente diminuído, do que quando você falava contra o PL. Então, quando você fala do jeito que a plataforma quer que você fale, você atinge mais. Isso foi objeto de estudo, não sei o que eu estou falando, objeto de estudo comprovado. Então, se o algoritmo consegue diminuir o alcance de alguém que está falando de um PL, o algoritmo não consegue monitorar crime. Agora é aquela história, será que interessa o Coliseu digital? A meu ver, claro que interessa. Quanto mais usuários, quanto mais polêmica. E no fim, o algoritmo revela o lado péssimo do ser humano, que dá engajamento de fato. O ser humano adora fofoca, debate, polêmica, polarização, fake news. Todas as pesquisas apontam que a notícia falsa viraliza mais que a notícia verdadeira. Então o ser humano compartilha mais a fake news do que a notícia verdadeira. Isso é ser humano. Então, no fim, as plataformas só mostraram o ser humano como ele é de fato. Mas o ser humano como ele é de fato, na vida real, tem limites e punições rigorosas. Sim, rigorosas. Nos Estados Unidos chega a pena de morte. É super rigoroso. Só que na internet a gente tem dificuldade de aplicar. Para mim é assumir a incompetência, dizer aqui tem muito problema, eu não tenho condição de investigar, eu não tenho condição de pegar todo mundo, eu vou escolher quem eu devo pegar e procurar. E aí, lamentavelmente, alguns policiais muito competentes vão fazer um bom trabalho, outros, quando a vítima adentrar uma delegacia, vai falar que eu não entendo de tecnologia, não é minha competência, etc. E a gente vai ver o Brasil como um todo, porque a gente vive às vezes numa bolha de São Paulo, com dificuldade de investigar crimes cibernéticos, sem dúvida nenhuma. Mas quando você fala, por exemplo, a gente olha aqui o Marco Civil, né? E a gente vê aqui na frente, que é o futuro, né? Não adianta, porque ele está aqui, é uma questão de tempo, mas essa PL, ela vai acabar saindo, de uma forma ou de outra, modificada, não sendo, enfim. O que a gente espera daqui, do que existe, do Marco Civil da Internet, para esse projeto de lei, para regulamentar as nossas plataformas? Muitas mudanças. A começar a mudar o que a gente já disse. Os próprios defeitos do Marco Civil. A gente teve 10 anos para identificá-los. Olhando para frente, inteligência artificial. O uso ilícito da inteligência artificial. Segunda coisa, transparência algorítmica. Por que essa plataforma entrega dessa forma? Para quem que ela entrega? Como ela entrega? Eu quero saber. Eu, Estado, quero saber. Porque você está interferindo na opinião das pessoas, você está viciando as pessoas, você está transformando o Estado em doente. Então, se você quer aplicar a sua tecnologia dessa forma aqui, visando só o lucro, eu quero saber como você trabalha com as minhas crianças, com os meus adolescentes, que eles estão cadastrados, com os meus adultos, com os meus senhores, como que entrega esse conteúdo? Até porque você tem 100 mil seguidores e atingir 5%. Por quê? Por que eu não atinjo
mais, menos, porque às vezes eu engajo mais, menos no horário, isso eu preciso de explicação, ninguém dá. Qualquer plataforma hoje questionada vai falar, o algoritmo funciona como ele quer. É machine learning, a gente não sabe direito. Será que não sabem? É deles, eles que programaram. E se não sabem, que eles façam alguma programação previsível, melhore. Até porque nós vimos questões de preconceito algorítmico. O Twitter foi envolvido num problema de preconceito algorítmico. O algoritmo escolhe mal, escolhe pessimamente o conteúdo recomendado. Por exemplo, vou dar aqui história de casos que eu tenho, para mostrar que às vezes eles estão falando assim, mas isso tudo é orgânico, como que a plataforma vai cuidar de tudo isso? Então eu vou falar de conteúdo pago, mais fácil, que a plataforma está ganhando dinheiro diretamente, você vai lá e anuncia o conteúdo. Uma vez ligou para mim um dono de um hotel de Campos do Jordão, os maiores da cidade, falou assim, Dúrcio, eu tô com um problemaço, porque o meu site do hotel, ele aparece em primeiro lugar na busca. Só que acima dele tem uma resposta de um link patrocinado. Então alguém foi lá e pagou para aparecer lá. Esse link patrocinado é um site falso de reserva do meu hotel. Então o meu hóspede está entrando no site falso que aparece patrocinado antes do meu orgânico, clica, faz a reserva, paga, vai fazer. O check-in quando chega no meu hotel não tem reserva, muito menos foi pago, porque ele pagou pro criminoso. E aí o cara fica louco da vida, comigo, com o hotel, com o mundo. E que culpa tem esse empresário? Nenhuma. A culpa é de quem? Da plataforma e do criminoso. A plataforma permite que o criminoso está pagando conteúdo impulsionado para atingir mais vítimas e a plataforma ajuda. Se bobear, ele até segmenta. Por idade, por gênero, tal, que ele acha que é mais fácil enganar. Meu Deus. Isso está acontecendo. Então nós temos conteúdos falsos impulsionados e a plataforma aceita, aprova, recebe, porque ele tira uma parte do clique e entrega para mais pessoas. Isso está acontecendo. E aí eu tô brigando isso na justiça para consolidar a responsabilidade, porque o Marco Civil afasta do conteúdo orgânico e do patrocinado não tem lei que fale. Ninguém sabe. Então a gente está construindo jurisprudência a dizer, se foi patrocinado, tem que ter controle, muito mais do que o do orgânico. Ele está aceitando aquela propaganda, publicidade. Tem que ser responsabilizado, tem que indenizar. Porque ele está entregando, ele tá aumentando o alcance do criminoso. E está ficando com uma parcela do dinheiro do crime, né? Exatamente. Porque fomentando o crime. Porque assim, nas nossas leis, me corrija se eu estiver errada, se eu aceito o dinheiro do crime, eu estou também na linha do crime, não estou? Sim, você pode ser responsabilizado, sem dúvida nenhuma. Organização criminosa. Então, tem aqui uma organização, eu estou aceitando o dinheiro do crime. Lavando dinheiro. Eu não sou, no mundo real, não serei responsabilizada? Por que é que no mundo, de novo, digital, no virtual, não existe essa responsabilidade? Olha só, tem um criminoso aqui, ele está, né, aplicando golpe, mas ele está dando a parcela do dinheiro aqui, gente, para a plataforma, está tudo bem. E a plataforma aumenta o alcance dele. Não, é um absurdo, porque é dinheiro do crime. É isso aí. Às vezes até é propaganda do crime. Às vezes até de cartão de crédito clonado. Então ele usa o cartão clonado para divulgar um site falso. Então ele vítima duas pessoas. Então eu fiz um vídeo pedindo ajuda para as minhas seguidoras do Facebook, aonde lá nós temos quase 2 milhões de seguidores. Eu fiz o vídeo implorando para que elas entrassem no perfil e denunciassem, porque o perfil tinha imagens assim horríveis. E aí uma seguidora perguntou, Elisa, meu Deus, foi só você voltar para o Brasil, sua vida virou de ponta cabeça, o que aconteceu? Aí eu fui nos comentários e escrevi assim, ela está me ameaçando. 15 segundos depois, o Facebook me bloqueou por eu estar infringindo as diretrizes da plataforma, por postar conteúdo violento, tirou minha monetização de vídeo, me deixou bloqueada por 4 meses, eu não poderia postar texto, eu não poderia postar foto, eu não poderia postar vídeo, tirou toda a minha renda do Facebook por 4 meses. Ela mandava mensagem para mim no direct assim, acorda, você está no Brasil, filha. Aqui a justiça não faz nada não, você está achando que você está no Japão? Aqui a polícia só vai te encontrar num terreno baldio com formiga na boca. Nossa. Quando você morrer, ele falava isso. Corajoso, não é isso? Aí ele criou um outro perfil e lá ele colocava arma de fogo e assim no texto ele escrevia assim, aqui contém 6 balas, 1 para cada membro da família. Já estou descendo já para Birigui, aí ele colocava lá meu endereço.
Ameaças de morte. Ameaças de morte. Já estou chegando em Birigui, hein? Ó, ela mora em tal rua, tal endereço, o CPF dela é isso, o nome dela é isso. Muitas pessoas questionaram, né? Como é que ele tem esses dados, né? Eu não passei para ele, né? Vazou de algum lugar. Quando eu li a notícia, me deu uma tristeza na alma, que a Meta iria acabar com a empresa de checagem de fatos. Que ela comprou. Ela desidratou E fechou. e vai fechar agora em agosto, meses antes da eleição nos Estados Unidos. A pergunta que não quer calar, por quê? Por que ela comprou? Por que ela desidratou essa empresa? E por que ela está fechando? Você entende? Ela tinha que ser a primeira. Ela falou, não, eu vou investir e vou transformar essa empresa numa big empresa de checagem de fatos. Para que o nosso usuário ou o nosso cliente, ele não caia, ele possa, tinha que estar dentro da plataforma. É isso. Olha, a Carla falou alguma coisa. Por favor, plataforma, você pode checar se isso é verdade? É lógico que ela não vai te dar uma resposta imediata, mas ela vai, né, voltar, olha, em 24, 48 horas a gente te retorna. Como eles fazem em muitos dos nossos pedidos, né? Tem um botão, aí ele volta com a resposta. Não, a resposta é confiável, ou te dá um percentual de confiabilidade, ou não temos informação para checar o que ela falou, ou temos aqui, né, tipo 90% de possibilidade de ser uma informação falsa. Uhum. Não era fácil, a pessoa, eu quero saber se é verdade, alguém, e cadastrar outras empresas que pudessem até ter um balanço, né? Cadastra a tua empresa, que checa fato, a minha, do outro, e ó... Para ter imparcialidade, né? Exatamente, para ter imparcialidade, para não ser a opinião de uma pessoa, falar, não, olha, isso aqui realmente é verdade, ou não é verdade, ou não temos como verificar se essa informação é falsa ou não. Ser até honesto, não existe, né, bases de verificação. Não seria melhor? Enfim, aí só para a gente encerrar, porque eu acho que é muito interessante, a questão do Twitter e a bravatada toda do seu Elon Musk, né? De não respeitar as leis brasileiras. É um absurdo uma pessoa achar que pode não respeitar a lei de um país. Não interessa o país que seja, né? A gente precisa respeitar a soberania de cada país. O Elon Musk é uma figura diferente. Eu já me manifestei sobre essas questões. Elon Musk, como figura empreendedora, admirável, né? Fez a SpaceX, a Tesla, a PayPal. Como ser humano, todas as ressalvas do mundo. Péssimo gestor, péssimo exemplo, comprou o Twitter. Eu lembro bem, assim que ele comprou o Twitter, 2 semanas depois, a diretriz dele para e-mails recebidos pela imprensa era que a sua equipe de assessoria de imprensa do Twitter respondesse com emoji de fezes. Foi assim que ele atendeu a imprensa, assim que comprou o Twitter. Então esse é o Elon Musk. É um cara que tem as suas genialidades como empreendedor de fazer foguete da ré. Realmente isso foi genial e corajoso. Mas quando a gente fala de plataforma, rede social, etc., a pior coisa que ele fez no mundo para os usuários foi ter comprado esse Twitter. Até porque disse que assim que comprasse o Twitter, iria expor quantos usuários falsos ali estavam sendo utilizados e tal. Muito pelo contrário, nos Estados Unidos, alguns jornalistas dizem ter sido perseguidos e banidos do Twitter sem justificativa porque criticavam Elon Musk. Então, o grande defensor da liberdade de expressão, do jeito que ele se vende aqui com essa história no Brasil, foi lá e baniu, usando a sua plataforma que é dono, jornalistas que questionavam a sua vida. Então, você percebe que é tudo história, tudo narrativo. Um indivíduo que bilionários, segundo o homem mais rico do mundo, etc., vim justificar porque baniram 5 ou 6 usuários aqui no Brasil, dizendo que ele está preocupado com a liberdade de expressão, etc. Quem acreditou nessa história acreditou numa narrativa, né? A verdade é que ele está preocupado com o impacto do PL das fake news, ele está preocupado como a política mundial interfere na sua plataforma, até porque ele reclamou daqui do Brasil do Supremo Tribunal Federal, mas ele tem a sua plataforma em países altamente ditatoriais, que ele nem pode funcionar direito e ele fica quietinho, aceita naqueles países. Aqui no Brasil ele resolveu falar. Então,
são questões muito além, questões até de interesses na nossa floresta amazônica, em algum tipo de produto. Para fabricação de que baterias. Que ele pode usar nos carros elétricos. Então vai muito além, interessa a polêmica para ele, interessa o descontrole social num país que ele nem está. Então tem toda uma razão por trás que a gente precisa observar com muita cautela. Tá? Com relação ao que ele prometeu, falou que ia tirar o Twitter do país, não tirou. Falou que comprovaria uma interferência do Supremo com documentos extra altos, etc. Mandou alguns documentos para o Congresso americano, que nem é competente para apurar, mandava aqui para o nosso Congresso. Lógico. Mas não mandou para cá porque muita coisa, aparentemente, não é fora de processo judicial, como ele havia dito. São decisões judiciais. E na decisão judicial que é enviada via ofício, não vai, por óbvio, a sua descrição, a descrição dos argumentos estão na decisão judicial. O ofício ele é simplificado. Então ele disse que o ofício não traria as razões, mas ele juntou os ofícios numa decisão judicial. Então é tudo uma narrativa, a meu ver não tem nada, não apareceu nada demais, com todas as ressalvas que eu possa ter a Supremo Tribunal Federal. Também não estou defendendo o Supremo, estou só dizendo com o que ele fez. E aí a cereja do bolo, e pior para mim, a promessa de descumprimento da decisão judicial. Pouco importa quem ele é, pouco importa que ele pensa que é. Está no Brasil, sua plataforma quer funcionar aqui, tem que cumprir as leis brasileiras, porque os usuários aqui estão. Se está insatisfeito como dono da empresa aqui, pode tirar. Eu concordo, tira. Pode Quero ver tirar. Não vai tirar. Também concordo que não vai tirar. Não vai tirar. Se tirar, voltaria rapidamente. É que nem a história de banir o TikTok nos Estados Unidos. O TikTok hoje, ele está muito preocupado, porque falam que o mercado americano é um mercado muito grande para o TikTok. E eles têm aquele debate China, Estados Unidos. Então, um dos lados vai ceder. Estados Unidos já cravou. Para estar aqui, uma empresa americana, um dono americano tem que comprar. A China tem um problema, porque não pode vender o algoritmo lá para uma empresa americana. Questões também de autonomia lá da lei chinesa. A solução disso, alguém vai ter que ceder. Ou o TikTok não vai funcionar nos Estados Unidos e vai pagar um preço caríssimo, porque o americano também usa muito as redes sociais como o brasileiro, mas para mim, tanto o TikTok como o Twitter continuarão funcionando e vão achar soluções para funcionar. O Elon Musk teve um pouco de publicidade nessa história, um pouco de imprensa, se tornou um grande líder aí da direita, extrema-direita, e a gente vai ver o que vai acontecer. Na prática, o que ele trouxe a agregar ao debate, o que ele trouxe de denúncias que possam justificar o impeachment de um ministro? Nada. Então, no fim, ele só fez bagunça. É um bravateiro. Eu acho que, além disso, e aí interessante, do ponto de vista técnico, quando ele veio e falou, vamos explodir uma bomba nuclear em Marte, porque isso vai dar a possibilidade de morar em Marte, ou ele deu uma entrevista falando que nos próximos 5 anos já seria possível a gente estar viajando para Marte, ou de alguma forma, todos os grandes estudiosos de TI e tal, falaram que ele estava falando uma bobagem, ele sabia que estava falando uma bobagem, mas fez para girar notícia. Então Elon Musk faz isso com cripto, falou da Dogecoin, etc. Isso super valorizou, foi investigado por manipulação do mercado nos Estados Unidos. Então é o perfil dele. Solta uma polêmica, depois volta atrás, porque disse que não ia cumprir as decisões judiciais, continua cumprindo. Desbloqueou de fato alguns perfis, porque alguns perfis bloqueados no Twitter estão fazendo live por aí. Rapidamente o judiciário brasileiro tem que intervir nisso, porque se foi bloqueado por decisão judicial tem que cumprir. Se não cumprir... Não, e precisam ser denunciados, né? Que Exato. perfis são esses, né? Vamos denunciar. É isso. Porque isso não, eu concordo com você, precisam respeitar a soberania brasileira e as leis brasileiras. Está insatisfeito com a decisão de Alexandre de Moraes em razão de um banimento? Recorra. O recurso ao colegiado é exatamente para evitar algum tipo de interferência de um juiz, um desembargador. Concordo. O voto colegiado é para quê? Porque a gente tem 11 ministros, para você procurar a mais absoluta imparcialidade. Exatamente. Então recorra ao pleno. Se você recorrer ao pleno, vão julgar todos. E aí você vai ter, presume-se, o mínimo de imparcialidade. Agora, se todo mundo sair de uma premissa que está tudo corrompido, aí, meu amigo, esse indivíduo já está vivendo em outra realidade e aí não tem diálogo. Hoje o Marco Civil da Internet traz, né, a internet como um direito das pessoas. É essencial para a nossa vida hoje a internet.